Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre discutindo a cidade, uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas também com gente surpreendente, gente que conhece a cidade, que pode trazer e propor soluções. E hoje nós estamos começando uma série de entrevistas especiais com pensadores, pessoas inteligentes, para falar um pouquinho sobre a morte. Na verdade, não é sobre a morte, é sobre a vida. Como a gente encarar essa coisa tão maravilhosa que é a vida, mas que um dia chega ao fim. E são várias religiões, cada um propõe um pensamento sobre isso. E olha, uma das primeiras pessoas que me veio na cabeça foi pessoas ligadas à Rádio Boa Nova, um projeto imenso, lindo, aqui na cidade de Guarulhos, que sempre está 24 horas por dia falando sobre a importância da vida, a importância do bem das pessoas. E nada melhor do que o diretor artístico dessa rádio, senhor Jeter Giacomini. Giacomini, é isso o sobrenome? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Roberto. É Jeter Giacomini Filho. Olha, ele sabe tudo e tem um projeto, ele que é o responsável pela Rádio Boa Nova. Se você não conhece, sintonize. AM 1450 tem uma recepção maravilhosa. E olha, tem coisa que se você não conhece, você vai se surpreender. Você sabe que eu já ouvi, por exemplo, radionovela? Vocês ainda têm radionovela? Por incrível que pareça. E olha que se acontece qualquer coisa, da emissão, o telefone, o e-mail, enfim, toca na hora. Né? É incrível. Eu ouvi uns capítulos, gostei muito. Ainda tem público para esse tipo de produto? Digamos assim, produto, né? Você sabe que depois de um certo tempo que das novelas terem, vamos dizer assim, de uma certa maneira desaparecido no rádio, ainda tem um público grande que um grande patrocinador chegou a fazer novelas e oferecê-las às emissoras do Brasil. Era um desses grandes patrocinadores de novela. E ofereciam, né? Elas eram produzidas pelo Negrão, acho que era Roberto Negrão, um grande produtor de TV, de novela, melhor dizendo. E esse projeto caminhou durante muito tempo. Nós mantivemos. Eu não sei desse formato em outras emissoras. É claro, Roberto, que nós temos um foco temático. Né? A Rádio Boa Nova, ela hoje está em rede com algumas emissoras, prefixos terrestres. Ela está na parabólica analógica, parabólica digital. Tem uma demanda de trabalho muito grande. A gente fazia todo um registro das cidades que nos dão retorno e tal. Eu me lembro que nós tivemos que parar por isso, por conta da demanda de trabalho. A nossa equipe também é enxuta. Mas quando batemos aí em 3.000 e poucas cidades nos dando retorno, a gente até parou por esse número aí. Mas a gente está na parabólica analógica, digital, está na web. Então, hoje a gente recebe retorno de ouvintes no mundo, né? Então, a gente tem uma presença muito forte. Mas, é claro, esse projeto de comunicação, ele está abrigado, né, dentro da Fundação Espírita André Luiz, que tem como missão a difusão do pensamento espírita através de todos os meios possíveis. E quem é Jeter? Vamos já puxar mais por esse lado, porque você tem uma história muito grande aí e pouca gente não sabe. Nasceu onde, Jeter? Eu nasci aqui em Guarulhos, olha só. É guarulhense? Sou guarulhense. Que bairro você nasceu? Eu nasci, na verdade, o meu nascimento se deu encostadinho daqui. A maternidade em si, eu fui registrado aqui, por isso que sou guarulhense. Mas nasci propriamente dito, nasci numa maternidade. Mas era aqui próximo a Guarulhos, aí na região da Celso Garcia, da Penha. E já veio para Guarulhos e continua em Guarulhos até hoje. E ele, como já adiantou, trabalha na casa do André Luiz. E olha, tem um projeto maravilhoso, hein?
tratamento com crianças, com adultos, mas esse não é o tema de hoje. Um dia eu vou trazer ele para falar sobre esse projeto que tem ali na Casa André Luiz, mas eu trouxe ele para ele falar um pouquinho sobre a filosofia espírita, né? A vida é uma coisa muito complexa, né? É possível definir a vida, Jeter, filosoficamente? Bom, filosoficamente há muitas definições sobre a vida. A vida, ela realmente para muita gente é um grande enigma, né? É um grande enigma, já que você tocou do ponto de vista filosófico. Mas, na medida em que começamos a nos questionar, quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Fazemos aquelas perguntas básicas e essenciais que estão mesmo dentro da filosofia, e a gente precisa pensar que filosofia, depois da religião, é o princípio de toda a organização do pensamento humano, e ele já começa fazendo perguntas sobre essas questões básicas. Evidente que, na medida em que nós, o ser humano, se começa um processo de autoconhecimento, ele percebe em si um potencial de inteligência fabuloso. E ele começa, então, a tentar decifrar a vida. E aí, então, nós entramos numa grande encruzilhada, né, Roberto? Entre aqueles que entendem que a vida, com toda essa complexidade, riqueza, beleza, inteligência, porque o que faz a ciência, né, ao pesquisar, tentar decifrar a vida? O que ela descobre? Leis. Quer dizer, a vida, como é que, né, a vida se processa? Através de leis. E a ciência vai descobrindo tudo isso. Mas, evidentemente, que nós chegamos diante deste conhecimento, e tem razões para ter essa dicotomia ciência e religião, vamos dizer assim. Isso, na verdade, as divergências são muito mais políticas e defesa do seu espaço de poder, porque não há incoerência, não há incongruência, não há conflito. A ciência, até por hipótese, tem que pensar em todas as possibilidades. Então, repito, um grande estudioso do tema, que diz que a ciência em si, ela não é materialista. O cientista, sim, mas nem todos os cientistas são materialistas. Então, como dizia, chega uma hora que dentro do processo do conhecimento, de querer entender, nós temos aí sim uma grande divisão entre aqueles que entendem que a vida tem um Criador, né, e aqueles que entendem que não, a vida é um acaso, né? É realmente complicado. Aliás, essa semana eu vi uma frase que eu achei fantástica de um filósofo. Dizia assim, que o filósofo é um homem que procura um gato preto dentro de um quarto escuro onde o gato não está. E o religioso seria capaz até de encontrar esse gato preto dentro dessa sala. É um negócio realmente muito complexo. Mas aí, de repente, aparece a morte e destrói toda essa maravilha. Eu acho que a palavra sopro, né, sopro de Deus, é um negócio muito fantástico, né? Porque quando a pessoa morre, parece que alguma coisa sai e você não sabe o que desligou. Porque a pessoa pode estar ligada com o coração batendo, a cabeça funcionando, os pulmões, coração, tudo. Mas a pessoa não tem vida. E aí chega a morte, Jeter. Roberto, a própria ciência não prova a morte. Você fala assim, mas eu estou vendo um corpo. Espera aí. Do ponto de vista estritamente científico, nós temos sempre transformações constantes. Então, tudo está em constante transformação, na verdade. A morte está dentro de um processo que você pode chamar lei de destruição, lei de transformação, mas nascimento e morte, né, são só transformações desta vida. A pergunta, né, que não quero calar é, existe alguma coisa antes? Existe uma coisa depois? E aí entra vamos dizer assim, a ciência espírita, que comprova, né, a sobrevivência da alma. Evidente que
você poderá dizer, poxa, se comprova, por que que isso não é uma ciência exata? Uma coisa unânime, Isso. né? Unânime. Por que não há essa constatação unânime? Porque cada situação científica propriamente dita, cada vez que um cientista está buscando focar e descobrir as coisas, ele percebe eventos e processos que muitas vezes não é tão simples provar. Eu costumo dizer que, surgimento da vida, né? Já que a gente está falando de ciência, sim. Big Bang. Que Big Bang é esse? Então, tudo está, na verdade, numa prancheta de gente altamente geniosa, mas que com o tempo isso vai ser comprovado ou não. Algumas propostas do Einstein só foram comprovadas, né? O grande gênio da teoria da relatividade, etc., algumas constatações só se deram depois que ele morreu, da sua desencarnação. Por quê? Porque aí surgiram condições para testar as suas hipóteses. E ao testá-las, se comprovou. Então, a percepção da continuidade da vida, ela é uma das mais antigas da humanidade. Está nos livros sagrados mais antigos da humanidade. Eu ia chegar nesse ponto. Que é o Bhagavad Gita, os Vedanta, etc. e tal. Então, esta percepção todas as religiões têm, mas o Espiritismo foi provar, é claro, dentro de um processo de observação. Porque você precisa observar esse evento. Ele não se dá assim tão claramente. E essa é realmente um debate fascinante. Sim. Por quê, Roberto? Porque é o seguinte, a vida tem um grande sentido. A vida tem um grande propósito. Já que a gente está falando de morte, a pior decisão de um ser humano é optar pela própria morte. Sim. O suicídio. Porque ele vai contra tudo que é a seu favor, inclusive. Então, existem leis que regulam esse processo. Então, tem um sentido de nós estarmos aqui. A vida é uma grande escola, já diz a sabedoria popular. A vida é uma grande escola. Então, nós estamos entrando e saindo dela, né? Essa lei dos renascimentos já é uma percepção antiga, mas prová-la foi com o surgimento do Espiritismo. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e eu queria perguntar para o Jeter, no próximo bloco, que na história do ser humano sempre teve história de fantasmas e espíritos que apareciam, benéficos ou não. Vamos perguntar para o Jeter no próximo bloco. É rapidinho. Oi, gente querida, eu sou Sônia Lago e estou aqui porque quero desejar para você um Feliz Natal, um Natal cheio de harmonia e muita paz. Mas também quero que o seu ano de 2015 seja repleto de muita alegria, com muita saúde e com grandes vitórias. Esses são os meus votos para você. Programa Tribuna Livre, hoje recebendo aqui o grande Jeter Giacomini, ele que é diretor artístico da Rádio Boa Nova, grande conhecedor do processo, do espiritismo. Seria isso, espiritismo ou não? Existe ou não? Não é isso? Sim, sim, o espiritismo. Existe uma denominação própria? Mesa branca... Aliás, antes disso, Jeter, uma coisa que veio na minha cabeça, eu não conheço bem, mas parece que existem divisões. Espiritismo, mesa branca. Os africanos fazem parte dessa linha, porque eles também falam sobre conversar com os espíritos. Quais são as definições?
Nossa, tem algumas horas de programa aqui, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou convidar o Jeter de novo, porque é muita coisa, ele tem muita informação. Faz um resuminho para nós aí. Não, você disse ao encerrar o primeiro bloco a questão do fantasma, né? Eu quero fazer uma introdução, na verdade. Quer dizer, que fantasma? Por que a gente chama de fantasma? Quer dizer, essa percepção. O Espiritismo é a maneira de você tirar os espertos da história, o charlatanismo, porque o Espiritismo te dá ferramentas para você verificar a veracidade dessas coisas. Porque, evidentemente, essa percepção, ela sempre existiu, mas também, nesse processo de conhecer o outro lado da vida, nós tivemos sempre o pedágio de todas as religiões. E, por incrível que pareça, os mais interessados em pôr um terror diante deste momento, dessa passagem inevitável de todos nós, eram as religiões, porque se tornavam autoridades. Né? Verdade. E quando eu falo as religiões, não são todos os religiosos dessas religiões. Há diferenças de compreensão dentro dessas próprias religiões. Tem aqueles que percebem, né, o evento acontecendo, mas evidentemente muitas vezes estão presos a uma teologia, a uma doutrina, e aí a gente tem que respeitar o posicionamento de cada um. Porque, como disse, essa percepção depende também de um desenvolvimento de um senso. Roberto, eu, você, os telespectadores que estão nos vendo, nós estamos entrando e saindo constantemente dessa vida. Ninguém é uma tábua rasa. Porque senão, se a gente for inclusive entende que a vida tem um Criador, esse Deus seria profundamente injusto. Porque uns nascem em tão boas condições e outros em tão péssimas condições. Onde é que está a justiça divina? Qual é o sentido dessa vida? Então, na verdade, existe um histórico anterior que determina o nosso posicionamento e que vai, depois dessa experiência aqui, melhorar ou não esse posicionamento. Na verdade, a gente sempre melhora. O máximo que a gente pode conseguir, no sentido de boicotar a própria experiência, é estacionar. Ninguém regride. Todos avançamos. Eu costumo dizer que a metáfora do teatro é muito boa para a gente entender. Hoje você vê um grande ator, por exemplo, uma grande atriz, e é inevitável aquelas perguntas, né? O que você aprendeu com todos os seus personagens? E eles vão dizendo muitas vezes o que aprenderam com tal personagem, tal personagem, tal personagem. É a nossa história. Nós estamos a cada vida assumindo um outro personagem, que tem um fio, sim, de conexão com todos os personagens anteriores, porque todos os personagens anteriores foram te enriquecendo a sua alma. Então, nós percebemos essa evolução do Tarcísio, etc. e tal. Quando é que a gente vai perceber a nossa? Quando a gente sai do personagem e vai para a dimensão astral, como a gente diria, astral espiritual. Bom, essa é o básico de todo mundo. Só que cada um de nós vai tendo experiências, hoje, as anteriores e as futuras, dentro de culturas diferentes. E cada cultura tende a decifrar, interpretar ou explicar esses eventos todos na sua cultura, no seu estágio evolutivo, no seu processo civilizatório. Então você tem essa realidade desde as comunidades primitivas, selvagens, indígenas, em todas as culturas e aí pela aí à frente. Então o que acontece? Fantasmas? Não existe o fantasma. Demônio? Que demônio? O Sócrates dizia que ele tinha um daimon com ele e era um senhor espírito, né? Porque ajudou ele a desenvolver a maiêutica, é o pai da filosofia. Então, vamos devagar. Mas existe a percepção da pessoa então, ver ou sentir a presença de um outro ser, de uma sim. alma, e aí ela, talvez por uma percepção ou por um conhecimento estranho, por falta de conhecimento,
ela classificar aquela entidade como um fantasma? Inclusive visualmente então, alguma coisa? Existe isso aí? Então, mas o que, claro, eles até se materializam, existe até esse estágio, essa possibilidade. Essas interferências ou essas influências entre essas duas dimensões sempre ocorreram. É por trás dela que está essa coisa da lenda, né? Da lenda, do fantasma, do vampiro, do demônio, mas também do anjo. Do anjo, é verdade. Dos guerreiros de luz e por aí afora. Então, isso é a mais pura realidade, porque vamos entender uma coisa, né? O que vê o nosso olho, você mesmo falava agora há pouco fora do ar, né? A gente falava sobre a vida e o que essa estrutura orgânica que, na verdade, nos permite ver. Na verdade, o olho é que vê? Não, o olho não vê. O olho registra a luz. A visão se dá na câmara escura do cérebro. É lá no cérebro que as coisas vêm. E nós sabemos que alguns animais veem mais do que nós, alguns animais ouvem mais do que nós. Porque o nosso ouvido e nossos olhos estão ajustados a uma determinada frequência. Fora dessas frequências, tem vida, tem imagens, a vida está acontecendo, mas os nossos olhos não podem perceber, só sob determinadas circunstâncias. Aí vem a coisa do ser. Isso é tão antigo que a gente falava assim, é um sexto sentido. Porque, na verdade, são todos os nossos sentidos elevados a uma oitava, por exemplo, já usando a nota musical, né? Um dó acima é o dó em oitava, quer dizer, é um sexto sentido. Deus existe? Claro. Deus é o Criador. Quem, me diga, for tirando da inteligência humana, aquilo que é fruto da criação da inteligência humana. Nós estamos nos 3 minutos finais. Olha, realmente é um papo muito gostoso aqui com o Jeter. Ele vai prometer voltar aqui, fazer outro programa a respeito, isso é muito fantástico. Mas quando a gente olha o universo, nosso planeta é tão pequeno, dentro de uma galáxia enorme, dentro de um outro mundo muito maior, não é muita pretensão do ser humano achar que Deus fez a vida aqui só nós? Então, esse é um detalhe interessante. O que eu queria dizer, primeiro, fechando, o que os olhos veem são os fatos. A realidade é muito maior do que aquilo que os olhos veem. Sim. Então, existe uma realidade em outras dimensões. Certo? Quero fazer uma correção. Deus existe? Não. Deus é. Porque Ele faz as coisas existirem, eu e você. Ele é o Criador. Então, Deus é. Então, nele existimos, nele nos movemos, nele temos o ser. Já dizia o grande apóstolo Paulo. Verdade. Então, a vida é essa. E quando você fala assim, o próprio Carl Sagan, que era um materialista, um grande astrônomo, ele falava assim, olha, achar que não tem vida por aí é achar que é um grande desperdício. É verdade. Né? Olha, e vou te prometer trazer alguns ufólogos aqui que eu estava conversando com um hoje, achei fantástico. Jeter, nosso programa acabou, olha, muito pouquinho tempo. Eu ia até perguntar muito mais para você. Obrigado, produção. Olha, nosso tempo já acabou, já estourou. Jeter, obrigado. Eu que agradeço. Aliás, espera um pouquinho. No final desse programa, eu tinha reservado, o Jeter, ele presenciou uma coisa fantástica. Dá uma olhada nesse vídeo, depois eu vou deixar um minutinho para o Jeter explicar. Dá uma olhada nesse vídeo que nós separamos para você, dá uma olhadinha. Deus pensa, Deus cria. Deus cria o quê? Deus cria uma ideia, noção. Rapaz, eu estou sumindo. A gente vai para o intervalo e volta já já. Então a gente estava muito alegre, Jeter, muita vontade, estava... cortar. Jeter, que foi isso daí? Ele estava entrevistando um filósofo e de repente a pessoa faleceu dentro do estúdio e ele disse, cara, eu estou sumindo. Olha,
Puxa vida, eu até esqueci. Não, o papo foi tão gostoso que eu tinha separado esse vídeo e quase não deu tempo. Que foi isso, Jeter? A gente Jeter? pode até voltar aqui. O Romeu Toledo Zandoná estava num dos momentos mais felizes da vida dele, segundo os seus familiares. Nós, eu, você e todos que nos estão vendo, um dia também Sim. vamos estar de alguma maneira, né, voltando. Não é indo embora, é voltando, porque estamos aqui transitoriamente. Somos uma individualidade criada por Deus e indestrutível. Nós estamos construindo a nossa vida através de... Bom, isso aí a gente pode voltar no outro programa. Então, o Romeu voltou e teve a felicidade de a vida, os desígnios maiores da vida, permitirem que ele fosse embora no momento que ele estivesse num dos momentos mais felizes da vida dele, segundo os seus filhos, os seus familiares. E uma curiosidade, nós estávamos prestando uma homenagem a um grande pensador espírita, José Herculano Pires, e que estamos comemorando neste ano o centenário do seu nascimento, e eu falei, Romeu, que livro vamos abordar sobre Herculano Pires? O mistério do ser ante a dor e a morte. Olha só. Não existe acaso na vida, viu, Roberto? Eu ia te perguntar muito sobre por que Deus é tão poderoso e ainda faz a gente sofrer com a morte, com tanta coisa. Mas eu prometo trazer ele mais vezes aqui. Grande Jeter, profundo conhecedor. Quero agradecer muito ao Augusto Pinheiro, que acabou fazendo essa ponte para o Jeter estar aqui hoje. Gente, muito obrigado. Jeter, mais uma vez, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Estou à sua disposição. Ele vai vir outras vezes, se Deus assim permitir. Muito obrigado pela audiência e esse e outros programas você vai encontrar no YouTube e nas nossas redes sociais. Estamos fazendo uma série com vários pensadores a respeito da vida e da morte. Programa Tribuna Livre, sempre trazendo pessoas desse calibre. Olha só o Jeter, grande conhecedor. Muito obrigado e até o próximo programa.